Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Hilde Cakes e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um bolo de maracujá, uma receita simples e deliciosa. E essa receita ela é perfeita para você fazer para vender ou até mesmo para fazer aí em sua casa para se deliciar com a sua família, para os filhos, para o maridão. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. E antes de dar início, eu já vou pedir para você deixar o seu gostei, se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho de notificações para você receber todas as notificações dos novos conteúdos que eu colocar aqui, tá? Vai lá no meu Instagram também, @hildecakesdesign, vai me seguir lá, eu sempre posto muita coisa, muita dica boa para você. E eu vou deixar o link para você acessar essa receita aqui na descrição. Então vamos lá! E aqui na minha bancada eu tenho açúcar cristal, tenho farinha sem fermento, tenho ovo, aqui eu tenho manteiga, aliás, aqui eu tenho margarina 80% lipídio. Na receita do e-book tem falando manteiga, porque tanto você pode usar a margarina como a manteiga, tá? A manteiga sempre é a melhor opção. Mas aqui eu quero trazer todos os ingredientes o mais simples para vocês, tá? A margarina, contando que tenha 80% de lipídio e seja uma margarina de boa qualidade, tá? Aqui eu tenho suco de maracujá. Todas as medidas vão estar no e-book, ok? Então, todas as medidas estão no e-book, vocês vão conseguir, é só acessar o link que vai estar abaixo dessa aula e vocês vão encontrar tudo certinho. Aqui eu tenho o suco de maracujá concentrado e sem açúcar. Fiz o quê? Bati no liquidificador o suco normal. Aí é da opção de vocês. Se quiserem o bolo com muito sabor de maracujá, vocês vão deixar o suco mais forte. Se quiser com menos sabor, vocês vão deixar mais fraco. Aí é opcional, é do gosto de cada um, tá? E aqui eu tenho fermento. Lembrando que essa farinha de trigo é sem fermento e eu vou adicionar o fermento. Primeiro passo eu vou fazer o quê? Eu vou separar aqui os ingredientes e vou fazer a parte da cremagem, que é o quê? Bater o ovo, o açúcar e a margarina, tá? Na batedeira. Eu vou retirar aqui para ficar mais fácil de colocar os ingredientes. Aqui eu vou colocar margarina. Vou colocar o açúcar refinado, açúcar cristal, tá? Aqui eu estou usando açúcar cristal, que é o mais fácil, que todo mundo tem em casa. E vou fazer o quê? Primeira parte, eu vou bater até até o meu açúcar misturar bem com a margarina, cerca de uns 2, 3 minutinhos, dependendo da potência da batedeira. E depois, aos poucos, eu vou acrescentando os ovos, tá? E vou fazer a cremagem, que eu vou fazer um creme de açúcar, ovo e margarina. O ponto é até o meu creme estar esbranquiçado, tá? Então, a primeira parte, vou bater vou bater açúcar e margarina. Bati bem, vi que já está bem homogêneo. Eu vou adicionando os ovos aos poucos, tá? Bem aos poucos, de um a um eu vou colocando aos pouquinhos, até adicionar todos os ovos. E vou bater novamente até ficar um creme esbranquiçado, tá? Cerca de 8 minutos batendo na batedeira em potência alta. Lembrando que aqui eu vou usar a batedeira planetária e o batedor de fouet, ó, que é para cremes mais leves, ó. Vou usar esse batedor aqui. Se você não tem batedeira planetária, só tem aquelas mais simples, aí pode ser que vocês levem muito mais tempo para deixar esse creme no ponto certo. Então é isso, vou batendo aqui e mostrando aos pouquinhos para vocês. Aqui parei a batedeira um pouquinho, ó, e vou raspar aqui, porque geralmente fica muito grudado aqui no bol da batedeira e isso atrapalha um pouco, tá? Então eu raspei, juntei tudo novamente e vou bater mais um pouquinho.
misturei o açúcar com a margarina, agora eu vou fazer o quê? Vou ligar a batedeira e vou adicionando aos poucos os ovos, tá? Com a batedeira ligada, eu coloco numa velocidade baixa, coloco um pouco de ovo, tá? Mais ou menos de um em um, mas aqui como eu junto tudo em uma bacinha, eu não consigo colocar um certinho, então vou colocando aos poucos. Vai colocando, batendo aos poucos, depois coloca mais um pouco, bate novamente e assim sucessivamente até você usar todos os ovos, tá? Aqui eu já adicionei todos os ovos e agora sim eu vou bater mais ou menos por uns 8 minutos, tá? Sem parar, por uns 8 minutos, para poder eu tirar o cheiro forte do ovo. É bem importante a gente bater bem. E também para ajudar a massa a ficar fofinha e leve, tá? Então vamos lá. Feito isso, agora eu tenho a minha mistura já, ó, dos ovos, açúcar e a margarina. Pode ser a manteiga, lembrando que pode ser a manteiga, tá? Eu tô usando a margarina porque é mais fácil para todo mundo encontrar, ó. E ele vai ficar um líquido, tá? Ele não vai ficar aquela mistura cremosa que a gente faz quando é massa amanteigada. Essa daqui ela fica mais líquida mesmo. Porém, eu preciso falar que depende muito também do tamanho do ovo que você for usar. Se for um ovo muito grande, pode ser que fique mais líquido do que isso. Pode ser que sua receita dê errado. Então, eu recomendo que seja um ovo médio. Para pequeno, eu não peso, não tenho o costume de pesar os ovos, tá? Porque para mim isso dá muito trabalho. Então, assim, eu só presto atenção mesmo no tamanho. Geralmente, quando a gente faz, muita gente já dá para... A gente já observa, tem algumas bandejas de ovo que a gente compra, o ovo vem bem grande, outros vem bem pequenininho. Então usa um ovo médio, tá? Nem pequeno demais, nem grande demais. Principalmente não usem um ovo que seja muito grande. E aqui, ó, já bati cerca de 8 minutos, tá? É importante bater bem para tirar o cheiro do ovo. E agora eu vou fazer o que? Eu vou misturar, tá? O suco, a farinha de trigo e o fermento. Eu vou misturar com o fouet. Por que eu não uso a batedeira? Porque quando eu mexo essa mistura com a batedeira, isso vai agredir muito a minha massa, tá? E ela vai ficar pesada, ela vai soltar glúten e vai ficar pesada. Então eu sempre faço com a mão, sempre movimentos leves. Também eu sempre peneiro nessa hora que eu vou colocar a farinha de trigo. Não gosto de peneirar antes, eu sempre peneiro nessa hora. É importante você peneirar a sua farinha de trigo, tá? Para poder ficar um bolinho leve. Isso faz muita diferença, a gente peneirar a farinha de trigo. Então, farinha de trigo, suco concentrado de maracujá e o fermento. Não tem segredo, aqui eu vou intercalando e sempre com movimentos leves na hora de misturar a minha farinha, tá? Coloquei um pouquinho de farinha, um pouquinho de suco, o fermento eu deixo por último, tá? E agora, ó, movimento de dentro para fora, a mão leve, tá? Para não soltar glúten, para essa farinha não soltar glúten, porque senão vai ficar pesada, uma massa solada. Então vamos lá, intercalando sempre e a mão leve na hora de misturar.
Agora, por último, eu vou adicionar o fermento. E aqui, ó, está preparada a massinha, tá? O cheiro dessa massa tá maravilhoso, ó. A consistência que ela fica bem cremosa, ela não vai ficar dura, mas também não vai ficar molinha. Vai ficar muito, muito aerada. Você vai sentir que ela está aerada e isso é muito importante para seu bolo ficar bem fofinho. E agora eu vou colocar ela, ó. Vou untar essa forma, tá? Margarina e farinha de trigo. Vou untar a forma todinha, porque como ela é essa forma que tem isso aqui no meio, eu gosto de untar para não ter perigo de grudar a massa, tá? Esse bolo aqui ele é perfeito para você fazer para vender, para pronta entrega no dia a dia, ou até mesmo para cobertura, para bolo em pasta, bolo em chantilly. Ele é perfeito, tá? Ó, untei bem untada e agora eu vou fazer o quê? Vou usar farinha de trigo. Coloquei um pouquinho de farinha de trigo e agora eu vou batendo assim, ó, até untar a minha forma por completo. Não precisa muita farinha, tá? Para isso, vocês conseguem untar ela com pouca farinha. Forminha untada, agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar essa mistura minha aqui na forma. Lembrando que ela é uma massa com fermento, então eu preciso deixar um espaço na minha forma para que ela possa inchar, tá? Essa receita é uma receita grande, tá? Eu vou colocar nessa forminha pequena aqui, mas vocês conseguem fazer um bolo de 18 centímetros mais ou menos com essa receita, para ficar um bolinho alto de 15 centímetros, tá? E é isso, agora eu vou levar ao forno para assar 130 graus mais ou menos, depende muito da potência do seu forno. É impossível falar uma temperatura certa, um tempo certo para vocês têm que conhecer o forno de vocês, testar, tá? Mas em 130 graus aproximadamente. Depois eu volto aqui para vocês verem o resultado dele assado, tá bom? Ó, já estou com o bolinho assado, ó, como ficou bem fofinho. Ele já tá frio, o ideal é desenformar com o bolo frio, tá? Se não der tempo esfriar, pelo menos esperar amornar para não ter perigo de quebrar. Eu também não gosto de desenformar com ele frio demais, porque às vezes gruda na forma. O bolo acaba grudando na forma quando espera para desenformar com ele frio demais. Porém, se você não tem prática, espera esfriar para poder desenformar, porque aí você vai ter mais segurança que não vai quebrar, tá? Então, ó, tá assado, ó, para saber se já tá assado, o ideal é você espetar uma faca, tá? Ou um palito de churrasco, alguma coisa do tipo. Saiu limpinho, é porque o bolo já está assado por completo. Vou colocar aqui na minha forma, com cuidado, ó. E ele saiu, ó, bem perfeitinho. Olha como é fofinha essa massa. E tem estrutura, tá? Então, quem trabalha com bolos decorados é uma massa com estrutura, também dá certo. Aqui eu tenho um chocolate. Aqui eu tenho, ó, brigadeiro, tá? Aqui esse aqui não é ganache, tá? É um brigadeiro. Tem a receita do creme de chocolate, tem no e-book também, tá? Então vocês baixem, clica no link que tá na descrição do vídeo, baixa o e-book. Vocês vão ter acesso a uma receita bem deliciosa de creme de chocolate. Eu escolhi esse aqui de chocolate porque eu acho que maracujá e chocolate super combinam. O que é que acontece? Eu tenho o brigadeiro no ponto mais mole, ó. E eu vou dar uma aquecida no micro-ondas, tá? Esse brigadeiro ele não tá em ponto de recheio. Vou aquecer um pouquinho no micro-ondas para poder ficar mais fácil
Vou colocar aqui em cima. Vocês já podem usar, colocar o bolo assim na mesa, servir para tomar café. Quem gosta de bolo simples assim fica delicioso. Mas aqui eu vou mostrar uma opção de uma decoração para vocês já utilizar, já para agregar mais valor ao bolo, tá? E fica lindo na mesa, até mesmo para quem não vai fazer para vender, também vai ficar lindo a apresentação na mesa. Ó, aqueci já o meu brigadeiro no micro-ondas por 20 segundos mais ou menos, só para ele amolecer mais um pouquinho, tá? Porque eu não posso usar esse brigadeiro muito mole, mas eu quero ele, também não posso usar ele muito duro, porque eu quero fazer umas gotinhas caindo aqui no bolo, tá? Aqui é só uma dica para finalização do bolo de chocolate. Ó, eu vou utilizar o saco de confeitar, tá? Vou colocar aqui. Ó, vou puxar aqui para baixo, vou cortar a pontinha. Eu não quero um buraco muito grande, tá? Também não quero pequenininha demais. Deixa eu retirar o ar do saco. E agora eu vou vir com esse brigadeiro, tá? E vou fazer o quê? Eu vou fazendo gotinhas de chocolate aqui, ó. Por isso que eu não posso usar esse brigadeiro muito mole. E aqui eu já venho dando uma ajeitadinha, tá? Se quiser mais grossa essas gotinhas, vocês podem fazer. Vai ficar ao gosto de cada um, tá? Dá certo também com ganache, mas o brigadeiro ele é muito mais gostoso do que a ganache. E se você for fazer com ganache, faça com uma ganache, com um chocolate de boa qualidade, tá? Vou preencher, ó, esse espacinho aqui. Agora eu posso vir, ó, com a colher, ó, e dar uma ajeitadinha aqui, ó, para ficar mais bonitinho. E aqui eu tenho morangos, ó, vou finalizar com morangos, tá? E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Lembrando que aqui na descrição tem um link para você baixar o e-book gratuitamente com dezenas de receitas lucrativas, incluindo essa receita do bolo de maracujá. É só clicar no primeiro link aqui da descrição e no comentário fixado deixar o seu nome e e-mail e você vai receber de graça. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo para qual motivo você vai fazer essa receita e se é para vender ou se é só para comer com a família aí, para as visitas, e eu vou gostar muito de ler o seu comentário. Então é isso, um beijo e tchau!